Hello guys, salutations everybody. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos vocabulário, gramática, inglês para negócios e agora inglês para concursos / vestibulares, né? Em que nós exploramos conteúdo de interpretação de texto, gramática e vocabulário aplicados na prática. Before we begin, subscribe to the channel, assine o canal. Ative o sininho da notificação para receber atualizações, né? Eu gravo vídeos periodicamente. Fiquei uns dias sem gravar porque, né, a gente tá passando por um período de festas de Natal, né? Em Natal eu viajei, mas estou de volta e vou retomar a gravação dos vídeos, tá? Temos mais de 600 vídeos, diversas playlists, eu separei os conteúdos por playlists. Vídeos do nível básico são explicados em português e os Intermediate Advanced ou Business English são inteiramente em inglês. Então você pode escolher qual conteúdo que você quer, tá bom? Bom, hoje nós vamos continuar a explorar as questões do concurso da SERPRO, da Banca Sebrasp, tá? A gente viu no vídeo passado o texto e agora nós vamos para a interpretação. Let's get into it. Vamos lá? Então essa aqui, a figurinha aqui a carinha do meu canal. Você pode procurar conteúdos de gramática, de vocabulário aqui, né? Muito provavelmente você vai encontrar qualquer conteúdo de gramática, porque eu já gravei uma série de vídeos com todos os tópicos essenciais de gramática, tá? Então é muito fácil de você localizá-los no meu canal. Ok, então vamos lá. Eu estava abrindo aqui as questões do gabarito, né, para conferir com a minha resolução. Porque às vezes concursos têm questões canceladas, né? Então, ou mudança de gabarito, então é importante a gente conferir, tá? Então, esse concurso foi um concurso deste ano. Vamos ver. Concerning the ideas stated in the text and the words used in it, judge the following items. Então, referente às ideias exploradas no texto, né? Afirmadas no texto, e as palavras usadas nele, julgue os seguintes itens. Então, assim, é sempre bom lembrar que os concursos da Sebrasp são concursos de certo e errado, né? A gente tem um concurso aberto agora da Petrobras, né? Bem popular. E ele tem essa questão do certo e errado. Se você marca certo, se você marca um julgamento certo ou errado e acerta, você ganha um ponto. Se você errar o seu julgamento, você perde um ponto, né? Que é o que a gente fala que uma errada anula uma certa. Na verdade, não é que a errada anula uma certa. É atribuída pontuação negativa caso você faça um julgamento incorreto. Então, se você marca uma frase que está certa como errada, você vai ficar com pontuação -1, tá? Então, assim, é sempre recomendável, se você não sabe, né, e não quer chutar, deixa em branco, né? É uma recomendação. Bom, the word nevertheless introduces an idea of condition in the first paragraph. Nós vamos retomar o primeiro parágrafo, né, para verificar. Aqui está dizendo que a palavra nevertheless introduz uma ideia de condição no primeiro parágrafo. Bom, se você sabe o que é a palavra nevertheless, você já elimina essa questão, já disse que está errado, sem recorrer ao texto. Porque nevertheless tem uma ideia contraditória, tá? É uma ideia oposta, é como se fosse however, entretanto, porém, apesar disso, né? Tem esse sentido negativo. Então, quando eu falo assim, ó, aqui, a frase que tem o nevertheless, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Nós estamos mais conectados do que nunca, provado pela velocidade e verdadeiramente global espalhamento do vírus. Aí você vê a palavra nevertheless aqui. Nós estamos também
profundamente divididos. Então é uma ideia oposta, né? Aqui está dizendo que nós estamos mais conectados do que nunca. We are more connected than ever. Mas aqui embaixo está dizendo que nós estamos profundamente divididos. Então é uma ideia oposta. Então mesmo que você não saiba, eu estou tremendo muito aqui, mas eu vou tentar. Mesmo que você não saiba o significado da palavra nevertheless, você comparando o sentido da oração com a oração que está acima, você vai constatar que são ideias opostas. Então, entretanto, apesar disso, tá? Então, nevertheless tem uma ideia de oposição, uma ideia, não é uma ideia de condição. Condição, né, é como se fosse assim, in case, if, né, se, na condição. Olha, contanto que, né, ou seja, tem uma ideia de condição em que você usa palavras condicionais. Não é o caso, tá? Então, essa afirmativa está incorreta, então você vai julgar errada. 22. A 22 a gente tem que ter cuidado, tá? Que eu vou explicar por quê. Aqui fala, the sentence, the industry needs to enable and push forward this ethical debate. In the last sentence of the second paragraph, can be correctly rephrased as. Aí aqui nós temos em negrito, em bold, the industry ought to facilitate and advance forward this ethical debate. Ok. Esse tipo de questão, para você poder julgar, é muito comum em concursos tanto da Sesgran Rio quanto da CESP, em que você tem uma frase e ele fala, olha, a frase... Aí nós temos a frase, eu vou traduzir a frase, tá? A frase, entre aspas, tem a frase, pode ser corretamente refraseada ou reescrita como... sem mudança no significado do texto. Without changing the meaning of the text. Então, a frase, a indústria precisa, né, possibilitar, né, enable é possibilitar ou dar condições de, and push forward, e pressionar adiante, né, ir adiante. This ethical debate. Deste debate ético, né? Ethical. Então, a indústria precisa possibilitar e pressionar esse debate ético. Precisa. Presta atenção aqui. Needs to. Precisa. Aí aqui ele está até dizendo onde que está essa frase. In the last sentence of the second paragraph. Ao invés de mencionar a linha, ele está dizendo que está na última frase do segundo parágrafo, né? Porque é bem comum também eles fazerem menção à linha. Olha, tal frase ou tal palavra que está na linha tal, aí ele vai explorar uma questão, um exercício referente a isso, tá? Que facilita, né, gente? Para a gente poder voltar no texto e resolver o que a gente precisa resolver, né? Então, aqui tá dizendo... deixa eu voltar aqui. Tá. Pode ser corretamente refraseada como... Aí nós temos... a indústria... Aí você vê essa palavrinha aqui. Ought to. O que significa ought to? Bom, se você estudou verbos modais na gramática, você vai saber que ought to... tem o mesmo significado de should. É um verbo modal que quer dizer deveria, tá? Should, ó. Ought to, should, tá? Então, should é um verbo modal que ele pode ser substituído por ought to. Então, assim, você precisa saber disso, porque senão você não vai... você pode ser enganado e ver o resto da frase e falar, a frase está parecida, então ela tem o mesmo significado. Não, gente, muito cuidado para você não cair nesse golpe, tá? Então, esta frase está dizendo que a indústria deveria facilitar,
e avançar adiante, né, ir adiante desse debate ético. Qual que é a diferença? Deveria é diferente de precisa, você não concorda? Quando eu falo que alguma coisa precisa, tem um sentido completamente diferente de eu falar que deveria, certo? Então, também está incorreta, tá? Então, muito cuidado. Às vezes você lê correndo a frase e você erra por bobeira, tá? Questões de inglês tem muito disso, gente. Quando eu erro questões de inglês, é por bobeira, por falta de atenção. Porque, de modo geral, eu gabarito qualquer concurso de inglês, qualquer, assim, eu pego um texto, pego as questões, geralmente eu gabarito. Quando eu não gabarito, né, eu erro uma, né, no máximo duas, assim, eu tenho um aproveitamento geral de 90% para cima. Mas se a prova estiver muito difícil, assim, né, e tem uma série de conteúdos que eu também, assim, conteúdos que eu digo de vocabulário, pode ter uma palavra muito difícil, uma palavra muito incomum, e não ter o texto de referência que você possa interpretá-lo, ou ser um texto muito técnico. Então, existe essa possibilidade. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, essa frase está incorreta. Bom, a próxima, a 23. Understanding that digital technology does not play an impartial role in the tense dynamics between private and social spheres is an important stage in the debate in the text. Então, aqui vamos traduzir. Compreender, understand é compreender, tá? Understanding aqui é como se fosse o início da frase. Você coloca um verbo no início da frase, geralmente se você coloca com ing. Mas tem também aquelas frases que começam com infinitivo, né? Que vem com to. Então, compreensão ou compreender que a tecnologia digital não representa, aqui não é jogar, tá? É representar. Não representa um papel imparcial nas dinâmicas, né? Na dinâmica tensa entre as esferas sociais e privadas, é um estágio, uma etapa importante no debate no texto. Então, aqui é uma interpretação de texto, tá? Raiz, que você tem que realmente interpretar o texto. Aí, você vai no texto. Vamos voltar. A menos que você se lembre exatamente. Eu sempre volto no texto, tá, gente? Mas assim... Ai, gente, eu pulei aqui por engano. Desculpa. Eu sempre volto no texto, mas assim... Quem tem a habilidade de memorizar os significados e tem uma segurança de resolver a questão sem voltar no texto, o ideal seria isso, tá? Mas geralmente eu volto, tá? Aqui tá dizendo que... Deixa eu ver. Aí você tem que achar onde que tá aqui, ó. O primeiro passo é acabar com o mito da neutralidade tecnológica. Então, aqui está dizendo, nós precisamos reconhecer que a tecnologia foi presa entre interesses econômicos privados e o seu valor social. Se a tecnologia está impregnada, ela foi presa entre esses interesses econômicos e sociais, eu posso afirmar que não existe um papel imparcial, tá? Então, compreender isso não representa um papel imparcial. Então, essa afirmativa está correta. Então, gente, interpretação de texto em concurso não é o famoso... eu lembro que no ensino fundamental tinha assim... Mary has a book. Mary tem um livro. Aí você pergunta... who has a book? Quem tem um livro? Aí você vai Mary, né? Porque a pergunta, ela contém elementos objetivos da resposta, então fica fácil você localizar. Você não precisa nem saber inglês. Não é a tendência. Concursos recentes
talvez mais antigos também, seja um pouco diferente, mas concursos recentes valorizam a interpretação do texto. Então ele vem com uma afirmativa refraseada, reescrita, e você precisa interpretá-la, tá? Aqui é uma questão... Então aqui você concorda que está errada, né? Ou está certa? Aqui está correto, por quê? Aqui está dizendo que a tecnologia digital não representa um papel imparcial. Então, muito cuidado, aqui está dizendo que não representa. Se tivesse dizendo assim, understanding that digital technology plays an impartial role, aí estaria incorreto, tá? Então, muito cuidado. Porque às vezes você tem uma palavra de sentido negativo, né, que é impartial, e você tem um verbo na negativa. Então, muito cuidado, porque aqui você tem um sentido, aqui ele está dizendo que não representa um papel imparcial, ou seja, ele representa um papel parcial. Então, é importante interpretar corretamente a frase. 24, vamos ver lá, ó. The words trapped in the second sentence of the second paragraph and caught in the second sentence of the third paragraph can be considered synonyms and are used with similar meanings in the text. Aqui está dizendo que as palavras trapped, né, que está na segunda frase do segundo parágrafo, e caught, que está na segunda frase do terceiro parágrafo, podem ser consideradas sinônimos e são usadas com significados similares no texto. Bom, na dúvida você pode voltar no texto, mas é muito provável que você nem precise voltar, porque trap é armadilha, trapped é aprisionado, pego, né? Caught é pego também, pego no sentido assim, ele foi pego no ato, caught in the act, ou seja, foi pego em flagrante, fez alguma coisa errada. Então, trapped e caught, que é passado do verbo catch, né? Catch, caught, caught, é um verbo irregular, e trapped é o verbo regular, né? Eles têm sentido similar no texto, tá? Aí vamos constatar isso aqui. Vamos achar a palavra aqui, ó. A indústria tecnológica está agora em um espaço desafiador, aprisionada ou pega ou presa entre a politização da tecnologia, blá blá blá. Então aqui tem um sentido de prisão, né? E aqui nós dizemos que nós precisamos reconhecer que a tecnologia está presa ou foi pega entre interesses econômicos privados e o seu valor social. Então tem sim o mesmo sentido, está sim correta, tá? A 25. According to the text, even when we do not notice, the mechanisms that organize the digital society shape the way people relate online. Então, de acordo com o texto, mesmo quando nós não percebemos, os mecanismos que organizam a sociedade digital moldam a forma que as pessoas se relacionam online. Então, vamos ver. Lendo faz sentido, certo? Muito cuidado também. Armadilha de texto também. Às vezes... porque assim, é uma interpretação de texto e não de bom senso. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes o texto ele explora uma ideia ou um posicionamento bem ortodoxo ou um posicionamento bem divergente do que as pessoas geralmente acreditam. Aí aqui ele coloca uma ideia de bom senso e você fala, não, tá certo. Não, é de acordo com o texto. Não é de acordo com outra coisa. Não é de acordo com o que você conhece da tecnologia digital. Não, é de acordo com o texto. É uma interpretação de texto, tá? Não é opinião sua, não é opinião, não é teoria. Por exemplo, tá falando da teoria da administração no texto e tá falando tudo errado? Ok, tá errado de acordo com a teoria da administração? Tá, mas a interpretação é de acordo com o texto. Aqui tá, ó.
de acordo com o texto. Então, vamos lá no texto. Aqui está dizendo que, ó, aqui, ó, como um exemplo, aliás, como não? Um exemplo disto, o que é disto? Aqui está dizendo que a arquitetura digital determina crescentemente as interações sociais em nossa sociedade digital. Um exemplo disto é a influência invisível dos mecanismos de busca e algoritmos de mídias sociais, os resultados dos quais moldam nosso entendimento do mundo. Então está correto, porque aqui está dizendo que mesmo quando a gente não percebe, esses mecanismos moldam a forma que as pessoas relacionam online, tá? Então, está também correto. Bom, gente, é isso. Do concurso da Serpro, a gente acabou de ver todos os tópicos. No próximo tópico, a gente vai explorar um outro texto de um outro concurso, acho que é o Ministério da Economia, tá? E provavelmente, porque assim, quando o texto ele é muito grande, eu divido o vídeo em duas partes. Um o texto e outro com as questões, tá? Eu faço essa dinâmica. No caso do Ministério da Economia, o texto, se o texto for pequenininho, tem alguns que tem uns textos bem pequenos e as questões. Dá para explorá-los no mesmo vídeo, né? Sem ficar muito extenso, muito cansativo. E dessa forma. Então, assim, quando o vídeo não tem parte 1, parte 2, ele não vai vir escrito parte 1, parte 2, ele vai vir um nome só. Quando ele tiver parte 1, parte 2, é importante que você veja a parte 1 primeiro, tá? Que é uma exploração do texto e o seu vocabulário, ou seja, eu vou traduzir um texto inteirinho e ressaltar algumas questões de vocabulário ou gramática que forem pertinentes. E no vídeo posterior, a gente explora as questões, tá? Então, espero que tenham gostado. Confiram lá, gente, no meu canal, tem muitos vídeos de vocabulário, riqueza vocabular, né? É importante que você aumente o seu potencial de vocabulário, compreendendo as palavras. Então, tem muitos vídeos já nas minhas playlists de vocabulário para você aprender palavras novas, tá bom? See you next time. Até a próxima.